O superrequisito da transcendência. E por que superrequisito? Porque cabe ao TST examinar de ofício, sem provocação das partes, em todos os recursos de revista interpostos em face de acórdãos publicados depois de 11 de novembro de 2017, se a causa oferece transcendência em algum dos seus 4 vieses: político, social, econômico ou jurídico. Vamos aqui ao nosso material para a gente seguir exatamente aqui na leitura do artigo 896-A da CLT e explicar um pouquinho aqui do que é a transcendência e da dificuldade que é a aplicação prática no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, porque há aí uma grande divergência que não é possível ser pacificada, porque a SDI não pode intervir no critério de transcendência, e a gente vai falar sobre isso aqui, entre as turmas do Tribunal Superior do Trabalho. A gente vai ver o entendimento de cada uma dessas turmas, de consequências sobre obstáculos processuais, sobre quais os critérios que as turmas vêm fixando para se reconhecer cada uma dessas modalidades de transcendência. Então vamos aqui para o material para a gente seguir no exame dessas questões. Bom, o critério da transcendência ele foi inserido na CLT em 2001 por uma medida provisória, que somente veio a ter aplicação prática porque não foi estabelecido ali qual é o critério que deveria ser seguido para cada um dessas modalidades de transcendência. Então acabou que esse dispositivo ficou dormente aí por 16 anos, basicamente, até a entrada em vigor da Lei 13.467, que estabeleceu de forma mais objetiva ali os critérios de transcendência política, social, econômica e jurídica. E a partir de então, todo o processo examinado no TST em sede de recurso de revista, e obviamente também o agravo de instrumento em recurso de revista, deve ser submetido ao exame da transcendência. Então, o artigo 896-A da CLT, ainda com a redação lá de 2001, o caput, dispõe que o Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. E aí a Lei 13.467, como já falei, veio e estabeleceu ali os critérios e a forma de aplicação da transcendência no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, nos parágrafos do artigo 896-A da CLT. Então, além do caput, veio ali o parágrafo 1º e estabeleceu que são critérios de transcendência, entre outros, e aqui tem uma coisa interessante aqui. Econômica, o elevado valor da causa. Política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência simulada do TST ou do Supremo Tribunal Federal. Social, que é a postulação por reclamante recorrente de direito social constitucionalmente garantido. E a jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. E agora a gente vai estudar cada uma delas e ver como que as turmas têm aplicado de forma muito dispar esses critérios da transcendência. Aqui, seguindo ainda na leitura, para a gente esgotar o artigo 896-A, dispõe o parágrafo 2º que poderá o relator monocraticamente denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado. E aí tem um reflexo direto ali no parágrafo 5º, também do artigo 896-A da CLT. O parágrafo 3º diz que, em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência durante 5 minutos da sessão. Inclusive aqui, quando é um agravo em recurso de revista que foi admitido no âmbito do primeiro juízo de admissibilidade, cabe aí a sustentação oral do advogado por 5 minutos. É a única exceção de cabimento de sustentação oral no TST em sede de agravo. Quando o recurso de revista foi recebido, subiu já autuado como recurso de revista, o relator monocraticamente considerou que não havia transcendência, submeteu depois, por meio do agravo, provocado por agravo, essa decisão ao colegiado, e aí nessa oportunidade, mesmo se tratando de agravo, a parte recorrente pode ali sustentar que o seu recurso de revista ostenta transcendência. A mesma coisa quando o relator leva diretamente ao colegiado o julgamento do recurso de revista e conclui ali no julgamento colegiado que ele não oferece transcendência em nenhum dos seus 4 critérios. Aí o advogado pode falar por 5 minutos
e somente sobre o critério da transcendência, somente para demonstrar aos senhores ministros que o seu recurso, na verdade, ostenta, sim, transcendência. Se o recurso de revista estiver sendo considerado transcendente no âmbito do colegiado e for um julgamento em sede de agravo, aí não cabe a sustentação oral. Isso não interessa tanto assim para a gente aqui no curso, mas fica aí a título de curiosidade. E o parágrafo 4º, que tem muito reflexo, principalmente nas matérias que hoje não chegam mais à SDI, diz que, mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acordo com fundamentação sucinta. Isso aqui eu confesso que eu não vi efeito prático, não vejo os acordos com fundamentação sucinta no Tribunal Superior do Trabalho. Às vezes tem ali o que eu chamo de parágrafão, né, que a gente faz, dizendo simplesmente que o recurso não oferece transcendência, porque não tem violação de dispositivo elencado ali entre o 6 e o 11, e aí traz, né? Não tem transcendência social por isso, não tem transcendência política por aquilo, não tem transcendência jurídica porque a matéria não é nova, não tem transcendência econômica porque o valor da causa não ultrapassa X reais, enfim. Às vezes a gente vê, mas na prática a gente vê que isso não teve um efeito tão grande ali na redação dos acordos do TST. E a parte principal, que esse acórdão constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal. Isso aqui já deu margem a tanta interpretação. A quinta turma, por exemplo, até bem pouco tempo, interpretando esse dispositivo, invocando esse dispositivo, já determinava a baixa imediata do recurso de revista quando ele era considerado intranscendente por decisão do colegiado. E acabou-se ali instaurando uma divergência e houve uma alteração desse entendimento, passou-se a admitir, então, os embargos de declaração que nem eram admitidos anteriormente. Tá? E, falando em polêmica, né, vamos ficar aqui no parágrafo 5º, que é um dispositivo que eu utilizei muito tempo lá no gabinete. O ministro Breno Medeiros aplicava esse dispositivo realmente da forma como ele foi idealizado, digamos assim, ou pelo menos da forma que ele entende que foi idealizado. O dispositivo ele foi declarado inconstitucional pelo Tribunal Pleno do TST no final de 2020 e ele dispõe que é irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento, em recurso de revista, considerado ausente a transcendência da matéria. Aqui era uma coisa séria, né? Porque o relator vinha com uma decisão unipessoal, ou seja, sem submeter ao colegiado, declarava ali que o recurso de revista em sede de agravo de instrumento não ostentava transcendência e contra essa decisão não cabia nenhum recurso. A decisão simplesmente, ali, o processo transitava em julgado e aí havia uma discussão se cabia o recurso extraordinário para o Supremo. Né? Pessoalmente, entendo que sempre coube o recurso extraordinário em tese. Né? A gente sabe que isso aí esbarra lá no tema 181 do Supremo Tribunal Federal, mas enfim, por se tratar de uma decisão de última instância. Como ela é irrecorrível, e aí interpretações daqui ou dali, quer dizer que a decisão simplesmente é de última instância, recorrível somente por recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Mas o fato é que esse dispositivo foi considerado inconstitucional e hoje, contra todas as decisões do relator, inclusive aquelas que denegam seguimento a agravos de instrumentos sob fundamento de que o recurso de revista não ostenta transcendência, cabe aí o agravo interno para submeter ao colegiado a decisão do relator que considerou intranscendente o recurso de revista. Para finalizar aqui, a gente já leu o parágrafo 6º, ele fala dos limites ali de admissibilidade lá do primeiro juízo de admissibilidade, que não faz um exame do critério da transcendência, cuja competência é exclusiva do Tribunal Superior do Trabalho. E vamos aqui falar de uma outra questão que gera uma certa polêmica aí doutrinária, se o rol do parágrafo 1º ele seria aí exemplificativo ou taxativo, por conta do quê? Da expressão entre outros, né? Que ele fala, são critérios de transcendência, vamos aqui de novo, são indicadores de transcendência, entre outros, política econômica, social e jurídica. Esse entre outras, que induz aí a uma conclusão de que se trata de um rol exemplificativo, é do próprio rol de hipótese de transcendência. Então a gente poderia ter uma hipótese de transcendência aí que não estivesse elencada dentre essas quatro. Na verdade, não. O entre outros aí ele se relaciona com a parte final aqui de cada inciso. Então são critérios de transcendência econômica, entre outros, o elevado valor da causa. Político, entre outros, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência do TST,
social, entre outros, a postulação. Então, essa postulação por reclamante, esse elevado valor da causa, essa parte sim é exemplificativa. E o caput ele é taxativo também em repetir aí esses critérios de transcendência e ficar somente nesses 4. Então, o parágrafo não poderia criar aí hipóteses outras de transcendência que não estão elencadas lá no parágrafo 4º. Ele poderia criar uma exceção, claro, mas hipóteses outras não. E aí ele vem citando como exemplificativos, essas exemplificativas, na verdade, essas hipóteses aqui que ele elenca, por exemplo, para caracterizar uma transcendência econômica, uma transcendência social, uma transcendência jurídica. E essa tem sido a compreensão do Tribunal Superior do Trabalho ao estender essas hipóteses para além daquelas que estão descritas ali como exemplificativas no rol do parágrafo 1º do artigo 896-A da CLT. Então, fixe isso. Critério de transcendência somente entre esses 4 fixados ali pelo 896-A caput e pelo parágrafo 1º do mesmo dispositivo, tá bom? Bom, vamos falar primeiro, entrando já nas hipóteses específicas de transcendência, da transcendência política, que segundo o inciso do artigo 896-A, parágrafo 1º, seria o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal. O TST, isso já está muito pacífico lá, é uma das poucas coisas que são pacíficas quando se fala de transcendência, é que o TST vem considerando caracterizada a hipótese de transcendência política, mesmo que as matérias não estejam ali tratadas em verbetes de súmula, tanto do TST quanto do STF. Então, basta ali que a decisão regional esteja desrespeitando jurisprudência já pacificada, seja no âmbito das próprias turmas do TST, seja no âmbito da STI, seja no âmbito de precedentes de natureza vinculante. Basta isso para que se reconheça a transcendência política da matéria e que se conheça ali do recurso de revista. Aqui um precedente, bem elucidativo, de Sua Excelência o Ministro Breno Medeiros, que ele elenca aqui que a finalidade da transcendência política é a garantia de que as decisões tomadas no âmbito do TST sejam respeitadas pelas instâncias ordinárias, não necessariamente que estejam ali previstas ou disciplinadas, ou tratadas, ou contidas nos verbetes de súmula do TST, e aí ele reconhece transcendência política quando a decisão regional contraria precedentes do TST, ainda que a matéria não esteja tratada em súmula. Temos aqui também um precedente da 4ª turma, de relatoria do senhor ministro Ives Gândara da Silva Martins Filho, no qual foi reconhecida a transcendência política em razão da desconformidade da decisão regional com o julgamento aqui do Supremo Tribunal Federal na ADC número 58, que trata dos critérios de correção monetária das verbas trabalhistas. Ou seja, a matéria não está tratada em súmula do TST e também foi reconhecida a transcendência política. Transcendência social, que é a postulação por reclamante recorrente de direito social constitucionalmente garantido, ou seja, em tese seria somente um direito que estivesse previsto ali entre os artigos 6º ao 11 da Constituição Federal, que é o capítulo dos direitos sociais. Então, ali seria algum direito previsto, por exemplo, no artigo 7º, o respeito às normas coletivas, o direito às horas extras, algum desses direitos ali garantidos nesses dispositivos autorizaria o conhecimento do recurso de revista. Mas há turmas que reconhecem a transcendência social mesmo quando há aí a potencial violação de algum dispositivo que não esteja elencado aí nesse rol, nesse capítulo, na verdade, dos direitos sociais. Cita aqui como exemplo um precedente da 2ª turma, no qual foi reconhecida a transcendência social e o recurso de revista foi conhecido pelo artigo 5º, 36 da Constituição Federal. E eu diria que é a modalidade de transcendência cuja aplicação é menos pacífica no TST. Cada turma está indo para um lado. Realmente, isso aqui é uma das matérias que eu sempre falo. Isso aqui a gente tem que conhecer a jurisprudência da turma que atua o ministro que a gente assessora. E o resto é o resto. Porque não adianta muito, não tem como pacificar. Você se lembra que lá no parágrafo 2º, aliás, parágrafo 4º, deixa eu voltar aqui, a gente viu que há uma irrecorribilidade. Então, se a turma diz que não tem transcendência, essa matéria nunca vai chegar a SDI, porque não cabe nem mesmo o recurso de embargos. Tá? E a SDI também não poderia se imiscuir nisso, dizendo que o recurso de revista ostenta, não ostenta, na verdade,
a transcendência, nem mesmo em sede de recurso de embargos. Tá? Então, cada turma tem um entendimento e a transcendência social é um grande exemplo aí dessa cisância jurisprudencial sobre a aplicação do critério da transcendência. Aqui, citando um exemplo da sétima turma, já delimita que só cabe transcendência social em recursos do empregado, ali fazer uma interpretação quase literal daquele rol que a gente já falou que é exemplificativo do artigo 896-A, parágrafo 1º da CLT. Já a quinta turma, por sua vez, já reconheceu num processo em que o recorrente era a parte executada, que estava vendo ali o seu imóvel sendo penhorado em contrariedade ali, em violação do artigo 5º, 22 da Constituição Federal, que garante o direito à propriedade. Então, ali reconheceu-se a transcendência social, muito por conta desse artigo 6º aqui da Constituição Federal, que garante o direito à moradia, e o recurso era da parte executada, ou seja, da parte reclamada no feito. Né? A primeira turma, por sua vez, reconhece a transcendência social quando a pretensão objetiva é receber indenização por danos morais. O mesmo entendimento aí é o da sexta turma. Podemos citar também como exemplo aqui a decisão da terceira turma, que reconhece em casos de danos morais aqui já coletivos. Gente, tudo a título de exemplo, tá? Porque não tem uma pacificação sobre os critérios da transcendência. A oitava turma, por exemplo, já reconheceu transcendência social em matérias como honorários de advogado e justiça gratuita, né? Então, essa é a conclusão que a gente tira de que não tem aí uma uniformidade, vai depender aí da turma a qual compõe o senhor ministro, o senhor assessora. Então, verifique aí no gabinete quais são os critérios utilizados pela turma para reconhecer aí a transcendência social da matéria veiculada. A transcendência jurídica já está um pouquinho mais tranquila, né? Pelo menos em relação às matérias novas, o TST já vem reconhecendo transcendência jurídica aí quando envolve a aplicação de disposições novas, principalmente aí da reforma trabalhista. Né? Mas há outras situações, por exemplo, que têm ensejado o reconhecimento de transcendência jurídica, mesmo quando não se trata de questão nova em torno da aplicação da legislação trabalhista. Quando a turma quer dar um novo viés àquela matéria, conhece a transcendência jurídica. Quando a matéria, embora não seja nova, ainda suscita alguma divergência, alguma disparidade de entendimentos nas turmas, ainda obviamente não pacificadas pela SDI, há o reconhecimento aí da transcendência jurídica da matéria. Então, a gente pode citar como exemplo os precedentes que são mencionados no material, de que foi reconhecida a transcendência no precedente da quarta turma, quando se tratou de interpretação de lei nova. No caso da quinta turma, reconheceu, pelo simples fato de haver decisões díspares nessa matéria que eu conheço bem, que é quando o juiz se recusa a ouvir a parte. O reclamante quer que seja ouvida a reclamada, né, o depoimento pessoal da reclamada por meio do preposto. O juiz considera ali que não há necessidade, simplesmente indefere, com fundamento lá no artigo 848 da CLT. Aí há turmas no TST, a maioria, se não me engano, 6 turmas que consideram que são uma prerrogativa do magistrado, que não é obrigado a ouvir as partes, e há 2 turmas que consideram que pode haver aí, se houver, claro, um prejuízo processual demonstrado pelas partes, o cerceamento de direito de defesa pelo simples indeferimento. A questão ainda não chegou à SDI, e enquanto há essa cisância, por mais que haja aí uma maioria expressiva das turmas que não reconhece o cerceamento de direito de defesa, a quinta turma, por uma garantia ali, para garantir o direito, o acesso da parte, principalmente a SDI, reconhece ali a existência de transcendência jurídica dessa matéria, embora não seja uma garantia de que o recurso será conhecido. Porque na transcendência jurídica, o que acontece? Apenas se reconhece que a matéria é nova no âmbito do TST, apenas se reconhece que há uma disparidade de entendimentos entre as turmas ainda não pacificada na SDI. E a partir do momento que se reconheceu que a matéria é nova, é que se avança no exame dos demais pressupostos intrínsecos do recurso de revista que a gente vai estudar aqui. Se há violação de dispositivo de lei, se há contrariedade à súmula, se há ali uma divergência jurisprudencial caracterizada, então não há garantia, nesse caso, de que o recurso de revista sequer vai ser conhecido, apesar de reconhecida a transcendência jurídica da matéria.